Olá pessoal, meu nome é Genilson, eu sou estudante do sexto período do curso de Ciência da Computação. Este é um trabalho solicitado pelo professor da cadeira de Arquitetura de Computadores, professor Cleito Magalhães, onde o objetivo desse trabalho é falar um pouco sobre o dispositivo de entrada, né? Iremos abordar um pouco sobre esse dispositivo. Espero que vocês entendam e aproveitem todo o conteúdo que será passado. Como foi falado no começo, pessoal, o curso vai abordar o dispositivo de entrada e começamos com essa breve apresentação perguntando o que são dispositivos de entrada. São dispositivos ou periféricos que permitem a integração do computador com o mundo exterior de várias formas, né? Interagindo com o usuário através de mouse, teclado, tela gráfica, tela de toques e outros. O que todos os dispositivos de entrada têm em comum é que eles codificam a informação em dados para que possa ser processado pelo sistema digital do computador. Os dados nos dispositivos de entrada, eles são inseridos através de sinal elétrico enviados como bits para os chips ROM-BIOS, que é responsável por traduzir em instruções. Dentro da ROM-BIOS tem uma tabela pré-gravada que combina um nível de voltagem com o símbolo e determina o código binário, enviando assim para a CPU. Que papo é esse, Will? Vocês não entenderam? Mais ou menos. Ok, pessoal. Quem sabe com uma voz feminina fique mais fácil o entendimento como é que se transforma os pulsos elétricos em bits e bytes. Or something like that. A conexão elétrica ou sinal é enviada como bits através de um fio para o chip ROM BIOS, Read Only Memory Basic Input-Output System. Ele é responsável por traduzir as teclas digitadas para instruções que a máquina pode entender. Dentro, há uma tabela pré-gravada que combina os níveis de voltagem com as letras e os símbolos e determina um código binário. Isso já foi dito antes. Não me diga. As informações pelo dispositivo de entrada, né, ele é inserido no chip ROM-BIOS através de pulsos elétricos, como já foi falado. Esses pulsos elétricos, a ROM-BIOS transforma ele, reconhece e transforma ele em bit. Isso iremos abordar mais um pouco à frente, mas nós iremos falar mais sobre o dispositivo de entrada. Existe um dispositivo de entrada que serve como entrada e saída, porém o objetivo aqui é apenas o dispositivo de entrada. Iremos falar primeiramente do mais usado, que é o teclado. Dentro da parte plástica do teclado existem folhas, né, como as da imagem, né, o conjunto dessas folhas chamado matriz do teclado. Dependendo do modelo, pode haver mais de duas, mas eles sempre terão aparência semelhante às folhas da imagem. Alguns fabricantes colocam uma peça de metal entre as folhas para separá-las e evitar contato entre o circuito de cada uma. Outras empresas utilizam outros materiais e até mesmo utilizando para as folhas que contêm um circuito, né? O teclado ele possui um microprocessador, conforme está sendo mostrado aí, né, em seu interior, que interpreta a forma como as teclas são pressionadas. Quando eu, qualquer pessoa pressiona uma tecla, né, uma pequena corrente elétrica passa pelo circuito que está logo abaixo. O processador do teclado percebe o acontecido, verifica a posição do circuito e sua matriz e a letra ou comando correspondente que consta em sua memória. Por exemplo, pessoal, se você apertar a tecla que possui a bandeira do Windows, o chip perceberá que circulou energia no local e enviará para o PC o comando correspondente, que é a de abrir o menu iniciar. Ou seja, como já foi falado, assim como qualquer dispositivo de entrada, o teclado interpreta pulsos elétricos. Então vamos voltar a repetir mais uma vez. O dispositivo de entrada ele vai inserir as informações para dentro do computador através de pulsos elétricos, né? Através de pulsos elétricos. Nós vamos bater sempre nessa tecla, pulsos elétricos, e mais à frente iremos abordar novamente novos dispositivos que também inserem seus dados, suas informações para dentro do computador através de pulsos elétricos. Um outro dispositivo de entrada
bastante conhecido e comum entre nós é o mouse, né? O mouse mais antigo, pessoal, ele vinha com a bolinha, que existia duas pequenas rodas, os quais estão conectadas cada um com um eixo, né? Na ponta desses eixos existiam as rodas maiores cheias de furo nas bordas. Além disso, ainda existia dois LEDs, ou emissor de luz, né, infravermelho, e dois sensores infravermelho. Ao lado de cada uma das rodas existe um par de LED sensor, o qual capta os movimentos realizados pela roda com furo. Ou seja, nós estamos falando aqui daquele velho antigo mouse que você usava, e ele tinha uma bolinha embaixo, onde essa bolinha fazia com que o cursor do mouse ia para a esquerda, para a direita. Porém, essa bolinha ela fazia movimentar, né? Ela movimentava um eixo, onde esse eixo tínhamos um na horizontal, o outro na vertical, e ao mexer, né, o mouse, a bolinha se movia e fazia o eixo girar. Com isso, identificava se era esquerda, direita, para cima, para baixo, onde próximo aos eixos nós tínhamos LEDs, fotossensores, né, LEDs emissor de luz, onde cada movimento que você fizesse, esse LED identificava qual a direção do mouse, e com isso o cursor se movia de acordo com o seu movimento. Esse mouse, né, já é um mouse bastante antigo, hoje não se usa muito, porque hoje nós utilizamos mais o mouse óptico, né? De modo geral, são mouses que utilizam um par de LED fotodiodo, né? Que é aquele LED conversor de luz, que ele faz o que? Ele converte a luz em corrente elétrica para captar o movimento ocorrido na superfície abaixo do mouse. Ao contrário do mouse de bolinha que foi falado, né, que precisa de partes internas para captar o movimento, como se ao invés de par de LED fotodiodo capta o movimento de giro em uma roda, ele tivesse sido movido dentro do periférico de maneira tal que passou a captar o movimento da superfície abaixo do mouse. Ou seja, esse LED óptico que nós usamos, que usa um sensor, onde esse sensor ele transforma, né, a luz em impulsos elétricos, ele dá uma qualidade melhor, certo, nos movimentos, e é o mais usado hoje em dia, né? A sensibilidade desse mouse óptico depende da qualidade do chip de processamento de imagens contido nele, onde cada mouse, cada fabricante, ele coloca um chip, onde vocês, quando vão comprar um mouse, está lá DPI, né? Tem quantos DPI esse mouse, então depende muito dos chips inseridos, assim como também depende do tipo de luz emitida, né? Nós temos mouse sem fio, em sua maioria opera na frequência de 2,4 GHz, a qual permite que um computador reconheça o movimento do mouse a uma distância de 10 metros. No entanto, essa distância pode resultar vamos chamar de conversa cruzada, ou seja, se você tiver mais de 10 metros, certo, com dois mouses sem fio, um mouse pode entrar na frequência do outro, e com isso você perder os movimentos do mouse, ou a interferência faz com que seu mouse ele não venha, né, dar um resultado tão esperado quanto você espera. Ainda falando um pouco de mouse, pessoal, vocês perceberam que o mouse ele também tem sensores. Então, câmeras digitais capta a luz através de sensores, mouse capta movimento através de sensores. Então, a maioria dos dispositivos de entrada, eles existem sensores, e esses sensores captam movimento, luz, certo? E transforma isso em impulsos elétricos. Mais uma vez repetindo, ele transforma os sensores, né, capta e transforma em impulsos elétricos, e esses impulsos elétricos são enviados para o chip ROM BIOS. Pronto, pessoal, aqui vocês vão ter uma ilustração de como os sensores de uma câmera fotográfica capta a luz, né? Ele capta a luz através de seus sensores. Esses sensores, né, vocês vão ver no vídeo que ele passa pelos barramentos, né, que são
Os barramentos são o próximo nosso tópico. Os barramentos, ele leva esses pulsos elétricos até o chip ROM BIOS que existe numa câmera fotográfica, que vai interpretar esses pulsos elétricos em bits e bytes. Então observe aí pelas imagens como é que tudo isso ocorre. Isso é uma imagem de uma câmera fotográfica de um celular Samsung fazendo toda a demonstração. Repetindo, sensores fóticos, né? São capta a luz, ele transforma essa luz em impulsos elétricos, magnéticos, né? Impulsos magnéticos, impulsos elétricos. Ele transforma a luz em impulso elétrico, encaminha pelos barramentos para o chip ROM BIOS. O chip ROM BIOS pega esses pulsos elétricos e transforma em bit e byte. Então, após isso, nós vamos falar agora um pouco sobre tela sensível ao toque, que é o nosso próximo dispositivo de entrada. O dispositivo de entrada mais moderno que nós temos hoje em dia, mais conhecemos, né, é a tela touchscreen. Em palavras, né, é uma tela sensível ao toque, uma tela que podemos ver, né, o que ela parece com um monitor ou a tela de algum aparelho, né? Nós podemos tocar essa tela, ela responde como se estivesse tocando nos objetos mostrados nela, né? É uma tecnologia que integra não só sensores na tela, mais uma vez, tecnologia que integra sensores na tela, mas também programas e interfaces específicas para entender o que está acontecendo. Atualmente existem vários tipos diferentes de tela, certo? Cada uma funciona com uma tecnologia diferente. Nós vamos falar um pouco, né, dos 4 tipos principais: as telas resistivas, as capacitivas, as de ondas acústica superficial e o sistema utilizado pela Microsoft Surface, que utiliza microcâmeras ao invés de sensores. Talvez a tecnologia mais utilizada e mais simples para essas telas seja justamente as telas resistivas. Ela funciona através de pressão, certo? Vocês devem estar vendo aí na tela, né, que ela funciona através de pressão, que é reconhecida e traduzida como um comando específico. Essa tecnologia é utilizada, por exemplo, em uma das telas do Nintendo DS e nas telas de alguns caixas eletrônicos, né? Vocês, quando vão lá caixa eletrônico, alguns bancos utilizam esse tipo de tecnologia, onde você, em vez de apertar teclas, você toca na tela. O sistema de identificação da pressão é feito utilizando-se 2 placas bem finas, separadas por um afastador. Uma delas é feita de um metal e a outra é de vidro. Entre elas passa uma corrente elétrica leve. Ao se encontrar na tela, as duas placas encostam-se naquele ponto. A mudança no campo elétrico é percebida e as coordenadas são enviadas ao computador. Essa informação é traduzida por um programa que transforma o toque em algum comando na tela. Por causa de como essa tela é produzida, ela pode ser utilizada com qualquer objeto que faça pressão. Muitas pessoas, por exemplo, utilizam caneta específica. Esse é o caso do DS e de PDAs sensíveis ao toque, ou até mesmo de celulares como Nokia. Mas também é possível tocar na tela com o dedo ou qualquer outro objeto. O principal problema dessa tecnologia, pessoal, é que ele utiliza 2 placas e uma delas é metálica. Por mais fina que seja, ela deixa passar somente cerca de 75% da luminosidade do monitor, certo? Então, ela tem, por maior tecnologia que ela tem um pequeno problema, que seria exatamente esse problema de luminosidade. A segunda tela é a tela de ondas acústica. Talvez a melhor tecnologia, justamente por permitir passar 100% da luminosidade da tela. Diferentemente das outras tecnologias, ela não posiciona nenhuma placa metálica sobre o monitor. Ao invés disso, são posicionadas 2 transdutores, certo? 2 transdutores de cada lado da tela, um receptor e um transmissor, tanto dos lados quanto na parte superior e inferior, fechando assim um quadrado. O transdutor transmissor manda uma pequena onda que é percebida pelo transdutor receptor.
essa informação forma então uma grade de coordenadas. Quando algo encosta na tela, os receptores percebem uma interrupção no envio das informações e informam automaticamente a coordenada do toque, traduzindo isso como um comando de tela. Ou seja, se vocês forem olhar a grosso modo, seria novamente sensores que identificam o toque. Então, mais uma vez, nós percebemos, identificamos que temos mais um dispositivo de entrada que utiliza sensor. Pessoal, nós falamos sobre o dispositivo de entrada e saída. Nós falamos que a maioria dos dispositivos eles funcionam através de sensores, né? Os sensores captam sinais, capta luz, transforma tudo aquilo em pulsos elétricos. Esses pulsos elétricos são enviados para o chip ROM BIOS, para que o computador e o sistema consigam interpretar aquilo que foi captado. Mas nós falamos dos dispositivos de entrada, nós falamos dos chips ROM BIOS. Agora, o que é que liga o dispositivo de entrada ao chip ROM BIOS? São os barramentos, pessoal. Os barramentos, nós deixamos essa parte por último, porque os barramentos é que faz a ligação entre o chip entre o dispositivo de entrada e o chip ROM BIOS. Mas são dispositivos diferentes, dispositivos que captam informações diferentes. Como é que tudo isso ocorre? Imagine que cada dispositivo de entrada seja um rio, certo? Imagine que cada dispositivo de entrada seja um rio, onde por mais que ele faça um percurso diferente, sempre vai desaguar no mar. Então, independente do percurso que o rio faça, independente de onde ele vem, ele irá desaguar no mar, ou seja, em um único local. Isso mesmo acontece com o dispositivo de entrada. Independente de ser uma câmera digital, independente de ser um teclado, independente de ser um mouse, certo? Ele vai sempre chegar no barramento. Ele sempre chegará no barramento. Imagine que o barramento fosse o mar, onde vai receber toda a informação dos dispositivos de entrada. O barramento, nós temos vários tipos de barramento, né? Há 3 funções distintas nos principais barramentos de um computador, que em termos simples, né, ele conecta o processador, a memória e outros componentes. Esses componentes são exatamente alguns dispositivos de entrada e saída, né? Onde ele se conecta, nós chamamos de barramento de entrada e saída. Nós temos barramento de dados, né? Como o próprio nome já deixa a entender, é por esse tipo de barramento que ocorre as trocas de dados no computador, tanto enviando como recebendo. Então tá aí um barramento de dados que tanto envia como recebe. Então ele serve, né, para receber, como já foi falado, receber as informações do dispositivo de entrada, e também ele transmite, né, ele traduz. Depois que ele traduz, ele envia para o dispositivo de saída. Nós temos barramento de endereço, né, que indica o local onde os processos devem ser extraídos e para onde deve ser enviado após o processamento. Nós temos o barramento de controle, que atua como um regulador das outras funções, podendo limitá-la ou expandi-las em razões de sua demanda. Barramento de entrada e saída, além da comunicação entre o computador e a memória, certo? Você pode adicionar diversos outros dispositivos à sua placa-mãe, como um barramento especial para cada um deles. Alguns formatos mais conhecidos que nós utilizamos no dia a dia, né, são o PCI, o AGP e até mesmo o USB. Isso mesmo, a USB é um barramento de entrada e de saída. É amplamente utilizado em pendrives, impressoras, teclado, mouse e outros periféricos, como já foi falado anteriormente. A dezena de explicações em termos mais técnicos para barramento e suas especificações de computação, né? Como nós estamos fazendo um trabalho onde o objetivo é falar um pouco sobre o dispositivo de entrada, nós não vamos entrar muito nesse mérito técnico, certo? O objetivo aqui é que vocês entendam, compreendam um pouco
o que é dispositivo de entrada, como é que o processo funciona, como é que ele capta as informações, como é que por onde é que as informações vai, né? Chegando no barramento, o barramento vai para o chip ROM BIOS, que foi a tradução, e o barramento de memória, né? Qual a importância do barramento de memória, né? Um dos aspectos fundamentais, em especial, é quando tratamos de memória, é a quantidade de bits que ele é capaz de levar por vez. É um ótimo exemplo para isso em relação às placas de vídeo. Então, quanto maior o barramento de memória, melhor será o desempenho da placa de vídeo, né? Diversos modelos de placa de vídeo, em especial na mais antiga, apresentavam versões com barramentos diferentes de memória dedicada. Embora elas tivessem a mesma aparência, né? O clock de processamento, a quantidade de memória disponível, as diferenças finais eram assustadoras, graças ao barramento. Então o barramento ele ajuda, pessoal, ajuda muito. Então vamos lembrar que existia modelos da GeForce, né, com 32, 64 e até 128 bits de barramento, com outros parâmetros praticamente iguais entre elas. Tivemos 3 modelos, né, e a diferença na velocidade dos jogos é realmente muito alta. Por isso, sempre que vocês forem comprar, né, vou deixar uma dica para vocês aqui. Sempre que vocês forem comprar uma placa de vídeo, busque sempre um modelo com maior barramento, tá? Maior barramento ou bus de memória disponível. Isso aí facilita e muito, embora que os bits sejam menores, mas você vai ter uma qualidade de velocidade muito boa, pessoal. Só para recapitular um pouco, antes que a gente termine o nosso trabalho, o trabalho é feito sobre dispositivo de memória, dispositivo de entrada. Dispositivo de entrada visto aqui foi teclado, mouse, tela sensível ao toque. Falamos também da câmera digital, como é que acontece a captura das informações na câmera digital. São sensores que captam, né, a luminosidade. Esses sensores transformam, né, essa luminosidade em pulsos elétricos. Os pulsos elétricos são enviados para a ROM BIOS. A ROM BIOS pega os pulsos elétricos, transforma em código binário, que encaminha para a unidade de processamento, certo? Tudo isso, para chegar lá, eles passam pelo barramento. Já foi falado um pouco sobre barramento. Nós vimos também que o mouse ele tem sensores captam os movimentos, sejam os movimentos dos mouse antigos que tinha uma bolinha, seja o sensor do fotodiodo, né, aquele fotossensor luminoso, aquela luzinha, né? O mouse ele existe ali um chip, certo, que ele capta o movimento, a luz, a luminosidade daquela luzinha, transforma em pulsos elétricos. Os pulsos elétricos ele vai para o chip ROM BIOS, né? O chip ROM BIOS transforma o pulso elétrico em binários. Nós falamos também do teclado. Quando você aperta a tecla do teclado, né, ele manda um pulso elétrico para um microchip que existe dentro do teclado. Esse microchip ele identifica, né, esse pulso elétrico, encaminha para a ROM BIOS. A ROM BIOS pega esse pulso elétrico e transforma em bit, e aí o computador ele identifica se você digitou uma letra ou um comando. Então deu para identificarmos que a maioria dos dispositivos de entrada visto aqui nesse trabalho é referente a sensores, né? Ele tem sensores. Existem muitos outros dispositivos de entrada. O pendrive é um dispositivo de entrada, né? O próprio celular, quando você conecta o celular no computador, é um dispositivo de entrada. Mas nós focamos mais nesses 4 dispositivos que são mais próximos de nós, né? São mais próximos aqueles que estão mais em uso. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tirem bom proveito da apresentação. E qualquer dúvida, vocês deixem um comentário aí no vídeo, que respondemos assim que possível. Beleza? Pronto, pessoal. Vou deixar aí para vocês um vídeo como ocorre uma transmissão nos barramentos, né? Esse vídeo é um vídeo que está demonstrando com animações. Fica para que ficar mais fácil o entendimento, e vocês observem. Qualquer dúvida, vocês voltam ao vídeo ao começo e continua revendo, pessoal.
Espero ter ajudado e ter tirado a dúvida, certo, de algumas pessoas que têm dúvida de como é que ocorre as transmissões de dados a partir da entrada, né? A partir do momento de entrada, que seria os barramentos, que seria a entrada USB, como é que ocorre, como é que os sensores da câmera capta, como é que os sensores do mouse capta, como é que o teclado envia. E por hoje é só, pessoal. Qualquer dúvida vocês deixem aí no comentário e voltaremos a responder assim que possível. O bus de dados é a via pelo qual trafegarão os sinais elétricos entre o processador e a memória RAM, ou entre o processador e a porta dos periféricos. Uma das características mais fortes do barramento de dados é que ele é bidirecional, isto é, os sinais podem fazer o tráfego de ida e volta entre os componentes. O processador utiliza o bus de dados para ler ou gravar informações na memória RAM. O bus de endereço é utilizado pelo processador para que o mesmo faça o endereçamento dos dados de forma correta na memória. Sua capacidade em bits dependerá do número de linhas ou vias de endereços do processador, que normalmente chega a 32 bits. Processadores mais novos, como o Pentium Pro, por exemplo, chega a 36 bits. O bus de controle é a via pelo qual trafegam os sinais de controle geral da CPU. Ele é gerenciado por um componente chamado unidade de controle, uma das seções da CPU. A UC, como também é chamada, é responsável pela geração de sinais de controle, sinais de sincronização, leitura e escrita de memória, leitura e escrita de interfaces, dentre outras operações. Hasta la vista, baby.